Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo meia dúzia. Daniel, capítulo de número 6, meia dúzia. Abra sua Bíblia. Todos abriram a Bíblia? Aleluia. Versículo 1 ao 28. Precisamos ler a palavra de Deus. Eu leio o versículo 1, os irmãos, os versículo 2. Por favor, não sai correndo para chegar na frente, não. Leia obedecendo a pontuação. Leia para você entender o que você está lendo. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, a igreja. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Marca isso aí. Diga comigo isso, espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os irmãos, marca esta palavra, porque ele era fiel. Fiel. Diga assim, ele era fiel. Versículo de número 5, mas eu quero destacar mais o versículo 4. E não se achava nele vício, nenhum vício. Vício, essa palavra aqui você pode trocar vício por defeito. Não se achava nele nenhum defeito, nem culpa. Versículo 5 eu leio. Então estes homens disseram: nunca acharíamos ocasião contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A igreja. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, que por espaço de 30 dias, por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8, os irmãos, podem ler. Agora, por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando. Diga, acharam Daniel. Acharam Daniel.
orando e suplicando diante do seu Deus. A igreja pode ler o 12. Irmãos, nós vamos continuar. Nós paramos no versículo de número 12. Sabe por que nós fica tudo nessa leitura desencontrada? É que todo mundo aqui tem uma versão de Bíblia. A gente não consegue mais fazer uma leitura na igreja. Eu quero sugerir aos irmãos, quando vier para o culto, vamos usar a edição revista e corrigida. É a mais antiga. Edição revista e corrigida. É a que eu uso. Edição revista e corrigida. Senão a gente não consegue mais fazer uma leitura, irmão. Vocês estão vendo? Eu vejo a preocupação, pior que quem está lendo uma versão diferente da outra, pode perceber. Ninguém entende mais nada. No meio do caminho fica perdido, porque a gente não é surdo, acaba ouvindo o que o outro está lendo. E aí virou uma confusão. Qual é a edição, irmãos? Tem Bíblias com todas. Quando você for comprar a Bíblia, com certeza você tem uma em casa, né? Ah, mas as outras em grafia, mas não, irmão, fica com a versão revista corrigida. Vai errar menos, né? E esses portugueses em Portugal, a gente vai corrigindo, estuda na outra. Eu leio todas, comparo todas, mas por favor, senão a gente não consegue mais ler. Olha que eu estou fazendo um esforço, mas é difícil. E eu sei que os irmãos estão apurados aí, mas nós já começamos, vamos até o final. É só para os irmãos terem noção da luta que a gente tem hoje para ler a leitura, fazer uma leitura na igreja. Então, procure a edição revista e corrigida. Se a maioria tiver isso, aí a gente consegue começar junto e terminar juntos. Qual é a edição, irmão? Edição revista e corrigida, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Edição revista e corrigida. É a mais antiga, e desses textos que estão aí, para mim é o mais confiável. Por ser a mais antiga. Só isso. Então, nós paramos o versículo de número 12. Eu vou ler o 13 agora. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito que assinasse. Antes, 3 vezes por dia, diga, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Versículo 14, podem ler. Diga assim: ficou muito penalizado. A favor de Daniel, propôs dentro do seu coração. Diga, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Versículo 15 eu vou ler. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. E foi trazido uma pedra, e foi posta sob a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões.
Eita! Diga assim: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Versículo 22, irmãos. Quem gosta de grifar a Bíblia, grifa aí inocência. Diga: foi achado em mim inocência. Diga. Versículo 23 diz: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia. Vamos ler todos juntos. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Versículo 24, os irmãos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28, todos juntos. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Assentem, meus irmãos. Irmão, dá um pouco mais de volume no meu retorno aqui, por favor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Dário constituiu sobre o seu reino 120 presidentes. E para presidir esses presidentes, ele escolheu 3 príncipes. Abaixo do rei é o príncipe. Todo príncipe pode morrer príncipe ou pode chegar a ser rei. O príncipe pode herdar o principado, ou ele pode ser constituído príncipe pelo rei. No caso de Dário, ele escolheu 3 príncipes para presidir 120 presidentes. E por que ele fez isto? A própria Bíblia
responde para que o rei não sofresse nenhum dano ou perigo de morte, perigo de traição, perigo de divisão no reino, perigo econômico, social, ou seja, o rei desconcentrou o seu reinado e dividiu tarefas. Homem interessante, viu? Rei Dário, está aí um homem bom para se estudar. Ele não descentralizou, ele desconcentrou o governo e dividiu tarefas e constituiu 3 príncipes. E Daniel era um destes príncipes. Só que a Bíblia diz assim, que era perceptível que Daniel era diferente dos outros 2 príncipes, porque ele era dotado de um espírito excelente. Que palavra é essa, irmão? Isso aqui é muito profundo. Prepare para pensar no que significa ser uma pessoa dotada de um espírito excelente. Ou seja, era um homem totalmente diferente dos outros. Uma pessoa que valia a pena parar para ouvi-lo. Alguém que era incorruptível. Que não mentia, que não falseava a verdade. Homem que tinha testemunho até dos seus inimigos. Porque os seus próprios inimigos mais tarde disseram: não adianta querer procurar defeito nesse homem, não. Nós já jogamos casca de banana para todo lado aí, ele não aceita dinheiro de corrupção, ele não aceita entrar em rolo, ele não aceita entrar em confusão, a gente não consegue gravar nada que pega ele em alguma palavra, a vida dele é irretocável, a conduta dele não há como a gente achar uma falta de decoro. Analisamos, mandamos buscar, pusemos investigador, cavamos a vida dele de cima para baixo, não achamos nada. O homem é impoluto. Ele é absolutamente correto. E outra coisa, a gente não acha pecado nele, não. É um homem que não tem culpa. Nós já mandamos ver se tinha alguma coisa aí para trás, que ele ficou devendo, alguma coisa, alguém que ele fez mal aí para trás, ou algum pecado aí que nós vimos aí para trás. Não achamos nada. Um homem de espírito excelente. Ô irmãos, nós estamos vivendo uma época de culto hoje à personalidade. É um verdadeiro culto à imagem hoje. Nessa época, então, de política, o que mais os marqueteiros fazem é levar e criar uma imagem da pessoa e construir uma imagem. E a gente fica observando naquela imagem, e quem consegue vender a melhor imagem, a gente acaba votando. Se não todos, mas a maioria, ou uma boa parte.
Tem gente que vota no cidadão, no camarada porque ele é bonitinho. Outros votam no camarada porque ele diz que é crente. Outro vota no camarada porque diz que vai fazer isso, fazer aquilo outro. Irmão, você está dando Deus da glória, eu não estou entendendo. Estou falando uma coisa aqui que é para a gente pensar. Pensa no que eu estou falando. Louva a Deus na hora certa. Então, daqui a pouco eu vou falar mal do diabo, aí você vai dizer graças a Deus. Aí fica ruim, irmão. Presta atenção no que eu estou falando. A Bíblia diz que a gente tem que louvar a Deus com inteligência. Senão a gente cria um hábito aí de falar por falar e não vira nada. Presta atenção, para glorificar na hora certa. Agora é hora de pensar, meditar. Tem que ensinar isso, irmãos. Tem que ensinar. Não, coitadinha, a pessoa faz isso na simplicidade, mas às vezes não sabe. Então, agora, daqui a pouco, irmão, vamos orar por um irmão aqui, está passando mal, irmão, está no UTI do pessoal, graças a Deus. Não, irmão, espera aí, não é assim não, tem que prestar atenção. Louvado seja Deus, tem que ensinar, a gente não pode fugir à tarefa de ensinar. Pastor não foi chamado para ser popular, pastor foi chamado para pastorear. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Então, nós estamos vivendo uma época de culto à personalidade. Irmão, eu fico vendo às vezes, até em portas hoje de igrejas, coloca o nome da igreja lá e bota a fotografia do líder. O que é isso, irmão? Eu fico olhando assim, eu acho que é porque eu vim de uma outra época, de uma outra geração, que não é essa tão agora. Eu fico olhando assim, eu fico muito preocupado com isso. Muito preocupado. Porque os homens passam. E a igreja continua. As pessoas passam. É 50, 60 anos, 70, 80 e depois pode preparar. Tá? Começar a preparar a bagagem. Arrumar a mala. Né? Porque está quase chegando a hora de viajar. Né? E quando um sai dessa vida para outra, não tem a mesma saúde. Então, os homens passam, mas a igreja continua. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito preocupado com isso. Nós estamos vivendo uma época de culto à personalidade. Lógico que todos nós precisamos de alguém que seja um referencial para a nossa vida. Todos nós toda hora estamos andando sobre balizamento. Você veio de carro aqui agora? Quem veio de carro, quem veio de ônibus, veio de ônibus. Tem balizamento aí. A gente anda na rua, chega num lugar que tem que parar o sinal vermelho, seta para virar para a direita, para a esquerda. Aqui tem, se é duas pistas, o ônibus só anda numa pista. Né? A gente não fala o que quer, a gente faz o que estão nos referenciando. Na vida é assim, nós somos de balizamentos, alguém que a gente possa alumiar, se iluminar, ter como referencial. Nesse sentido, o pastor tem que ser o exemplo. O pastor, o dirigente da congregação, ele é um balizamento. As pessoas não olham tanto para o que a gente fala, não, pastor. É muito mais pelo que a gente é. É muito mais pelo que a gente é. É isso que as pessoas seguem. Eu vou seguir a igreja daquele pastor lá, porque ele é correto, ele é terceiro, ele é direito. Mas quando o pastor perde isso, é difícil. Né? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Daniel era um homem de espírito excelente. Nós estamos vendo, agora mesmo eu vim vindo para casa aqui, quando eu passo aqui, eu passo por 2, 3, acho que é 4 academias da minha casa aqui, 4 academias dessa de ginástica, musculação. Então está todo mundo fazendo a atividade aeróbia, fisiculturismo, musculação. Tem nada contra isso. Isso é importante. Sempre que eu posso, eu faço isso também. Mas eu nunca vi uma academia, estou 50 anos de vida, escrito assim, academia de exercícios para você adquirir um espírito excelente.
Não vi nenhum até hoje. Academia para você treinar a sua alma, para ser gente boa, de moral, de respeito. Não vi nenhuma até hoje. O apóstolo Paulo diz: o exercício corporal para pouco aproveita. E é verdade, ainda que precisamos fazer, mas o proveito dele no mundo espiritual é zero. Agora, o exercício da vida piedosa, quer dizer, do exercício da vida religiosa, a Bíblia diz: para tudo é proveitoso, tanto nessa vida, quanto no porvir, ou no futuro. Por que Daniel era um homem de espírito excelente? Primeiro, porque lá no início da sua história, ele já tinha passado por um desafio. Qual era? Daniel era um dos 4, e no meio de uma multidão que foi levado prisioneiro, cativo, para a Babilônia. E lá na Babilônia, o rei mandou buscar, transformar todo mundo em escravo, uns escravos mais especiais, para trabalhar dentro do seu palácio. Gente que tinha nível. E dentre eles foram escolhidos esses 4 jovens: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então vamos lá: Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que receberam o nome, quando entraram dentro da casa do rei, o rei já logo mudou o nome deles. Para Daniel foi chamado de Beltesazar, os outros 3 de Sadraque, Mesaque e Abdê, nome de 4 entidades, ou de 4 deuses da Babilônia. Mudaram o nome deles. E então, eles foram por uma escola de treinamento. E o rei disse: vocês alimentem bem esses homens, porque quem trabalha aqui no meu palácio tem que ter boa imagem, bom porte, se vestir bem, ter saúde, ter capacidade intelectual. E ele disse, o rei disse, para que eu não tenha dúvida de que eles realmente serão tratados com toda a dignidade. A comida que fizer para minha mesa é a comida que vai ser servida para eles. Mas o que aconteceu com os 4 jovens? Eles descobriram que a comida que era servida na mesa do rei, antes de o rei ingerir, elas eram consagradas a deuses da Babilônia. Deixa eu falar de uma forma clara, aos demônios, porque para mim Deus só existe um, o resto é tudo diabo. Diga assim: só o Senhor é Deus, o resto é Baal. Os 4 se reuniram e disseram: rapaz, você está sabendo? Estou. O que está acontecendo? A comida que é servida à mesa do rei é consagrada para os demônios. Aí eles resolveram entre si e disseram: nós não vamos comer dessa comida não. Não vamos não. E resolveram chamar aquele que estava responsável pelo treinamento deles e disseram: olha, não adianta trazer essa comida para nós não vamos comer não. Por quê? Porque essa comida é consagrada aos demônios, e nós somos crentes da Assembleia de Deus lá em Jerusalém, Ministério de Madureira, e o nosso pastor nos ensinou que a gente não deve comer comida consagrada aos demônios, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Louvado seja Deus. Diz, rapaz, vocês são loucos, não façam isso não. Diz, vamos fazer um teste, nos dá uma chance, traz só verdura para nós. A gente só quer comer verdura, legumes. Vamos esperar, não dá um tempo. O senhor vai tirar uma média, nos dá um espaço de dias. Aí depois o senhor vai e mensura quem é que vai estar com mais saúde, mais forte e mais robusto. Aqueles que comem das iguarias lá da mesa do rei, a churrascada do rei, ou nós vamos ficar comendo verdura aqui? E Deus tocou no coração daquele eunuco, ainda com medo de perder a sua vida, e disse, então tudo bem, vou deixar por uns dias. E foi feito o que aconteceu. Passados aqueles dias, foi fazer o exame, os 4 jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, estavam muito mais robustos que aqueles que estavam comendo a churrascada na mesa do rei. Eles decidiram não se contaminar com as coisas do mundo. Por que eles eram de um espírito excelente? Eles tomaram uma decisão. Nós não vamos nos contaminar. Aleluia. Você quer ter um espírito excelente? Tome decisões na sua vida, seja radical. Não adianta ficar sendo crente meia boca. Um pé no mundo, outro na igreja. Um pé no barco e outro no mar. Ou você é de Deus ou você não é. Se você quiser fazer diferença nesta vida, você precisa tomar decisões. E essas decisões são absolutamente pessoais. Aleluia! Por que ele era dotado de um espírito excelente? Primeiro, porque eles eram jovens que tinham decisão. Qual é a decisão que eles tomaram? Não se contaminar com as coisas da Babilônia. Nós estamos vivendo nessa Babilônia, irmão, chamado mundo. Toda hora estão nos oferecendo os pratos mais diferentes e diversos. Se você não tiver decisão, você cai nessa armadilha. E já tem um adágio popular que diz, quem que se junta com porcos, farelo come. E nós não somos porcos para comer os farelos desse mundo. Nós temos uma decisão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Seja decidido, irmão. Se o seu pai não ser crente, você seja crente. Se o seu marido não quer ser crente, você seja crente. Se o seu irmão não quer ser crente, você seja crente. Se o seu irmão da igreja não quer se levar Jesus a sério, leva você Jesus a sério. Se tem um obreiro que está do seu lado que está fazendo coisa errada, não entra na conversa dele não. Seja linear. Porque o teu compromisso não é com o homem, o teu compromisso é com Deus, o Deus que te faz prosperar nesta terra. Aleluia! Deus quer entregar muitas coisas grandes na mão dos crentes. Sabe por que Ele não está entregando? Porque nós não estamos preparados. Deus quer entregar governos na nossa mão. Sabe por que Ele não entrega? Porque nós não estamos preparados. Deus quer entregar direções de grandes empresas na nossa mão. Sabe por que não entrega? Porque nós não nos preparamos. Deus quer entregar grandes supervisões na nossa mão. Sabe por que Ele não entrega? Porque nós não estamos preparados. A gente faz aquela coisinha trivialzinha ali, a gente acha que está bom. Isso aqui, tá, todo mundo é assim. Se você quer ser igual a todo mundo, você nunca vai chegar a ser príncipe. Vai continuar sendo escravo mesmo. Essa é a dura realidade da vida.
Eu fico bobo, pastor Marcos Santana me deu uma notícia maravilhosa essa semana, ou a semana passada, foi a última semana dele na ativa, foi agora para a reserva, capelão da Marinha do Brasil. Me lembro o dia em que ele subiu lá em cima do gabinete, que eu assinei a carta, era um dia à tarde, o comecinho do culto ali, eu assinei a carta de apresentação à Marinha. Já está aposentado e com louvor. Isso aí não é só porque ele é crente, não, da Assembleia de Deus, nada disso, não. Se preparou, ralou, foi estudar, não é? É o requisito todo da história, foi examinar a vida dele. Depois, quando ele estava lá na ativa, não é? Deus deu a ele o privilégio que é considerado como uma premiação, e uma alta premiação, não é? O militar conseguir fazer 2 viagens internacionais ao redor do mundo, e ele foi na condição de capelão. É só uma viagem, todos têm direito, mas desde que esteja uma vida impoluta. Mas 2 viagens é algo absolutamente quase que impossível. E Deus deu a ele esse privilégio. Foi despedido foi agora, entrou na reserva, na sua dispensa remunerada, com honras, preparou. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmão, na vida do pastor Marcos. Tem que aplaudir essas coisas, irmão. É isso. Louvado seja Deus. Toda a glória e toda a honra é dada para Jesus mesmo, a gente já sabe disso, não é? Ele é o primeiro a entregar tudo para Jesus, mas a alegria é nossa. Mas tem que se preparar, preparo físico, preparo intelectual, glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é aqui para os irmãos, não. Estou falando de maneira geral, em nível de Brasil. Eu já recebi algumas propostas. Há poucos dias veio, não há poucos dias não, já faz meses, veio uma pessoa muito importante aqui no estado, disse: pastor, eu queria pedir ao senhor para o senhor fazer uma indicação de um cargo para assumir, e me deu um nome, não vou falar o nome, não vou dizer nada disso. Vou citar se era na esfera federal, municipal, estadual. Eu quero que o senhor me ache um homem com perfil e que o senhor possa indicar para assumir esta pasta. Eu fui para casa, orei, conversei com meu pai, veio um monte de nome na minha cabeça, um montão, passou, começa a visitar. Irmãos, não é para envergonhar ninguém aqui não, mas eu preciso ser franco com os irmãos, eu não consegui achar um. Teve uns que até eu achava, mas eu fiquei com medo, falei, esse camarada vai para lá, pastor Romeu, vai dar um nome, vai fazer alguma coisa errada lá e vai cair na minha conta. Passou uns dias, eu disse: autoridade, Deus abençoe o senhor, nós vamos ficar na igreja mesmo, o trabalho da igreja é pregar o evangelho e tal. Que é isso, pastor? Eu falei: não tem não. Eu conheço até uns homens de Deus que são sinceros, leais, corretos, mas não tem um preparo para isso. O trabalho que o senhor está falando é um trabalho técnico. Mexer com planilha, com coisa, isso é trabalho técnico. Segundo lugar, as pessoas que eu conheço mais próximas aí são muito aproximadas, não vou fazer não. Pastor, não quero não. Não quero não. E o senhor falou: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Não me fala uma coisa dessa. Às vezes, passa ano e entra ano, pastor Marcos. As pessoas passam no exame, a gente não vê. Eu nunca fiz uma oração. Estou 50 anos dentro de Madureira.
Eu nunca fui chamado para fazer uma oração. Nessa igreja, nunca fui chamado a oração. Pastor, eu quero que o irmão olhe para mim, que eu passei por concurso de promotor, vou ser promotor de justiça no Rio de Janeiro. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz uma oração para um jovem, pastor, eu passei no concurso de magistratura, fui aprovado, vou ser juiz de direito. Não fiz nenhuma até hoje. E não tenho nem conhecimento. Pastor, eu passei para ser procurador do município. Queria que o senhor fizesse uma oração agradecida. Nunca. Ministro do Tribunal de Justiça, desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, nunca vi. Eu vejo quando chega essa época de política, um monte de irmãos se candidatando aí, pega uns papelzinhos assim, vai lá na gráfica, os políticos dão de graça. Um papelzinho assim, o camarada fica lá dizendo, aí chega aqui na porta da igreja, fica brigando aqui, ó irmão, aqui ó, sou candidato, eu sou deputado, vou ser deputado, vou representar os irmãos, doutor, advogado, deputado, vereador, governador, presidente. Aí fica aquele papelzinho assim, aí irmão, tá vendo? O que você acha? Eu fiquei bem na foto ou não fiquei? Irmão, o teu problema não é isso não, o teu problema é falta de autoestima. Fica andando com esses papelzinhos por aí, espalhando aí, isso é falta de autoestima. Você se preparou para isso? Vai tomar um Lexotan, um Gardenal, alguma coisa para melhorar a sua autoestima. Vai orar, vai buscar a Deus. Você não tem preparo nenhum para isso. Você está aqui, fica atrapalhando aqui. Depois ainda fica forçando. Vai apresentar ou não vai apresentar? Para com isso, irmão. Por que você não faz um concurso para ser um procurador, um juiz, um promotor? A hora que a gente vai num tribunal desse para explicar uma causa, o pastor Orivaldo transita toda hora os tribunais aí, é uma luta para explicar uma causa para a igreja. É uma luta, tem que explicar para o magistrado 50 vezes, para um promotor, vamos procurar um promotor para ver se ele pode ver aquele caso para nós, com jeito, com cuidado. Não acha ninguém, pastor Marcos, ninguém. Às vezes os irmãos vêm me procurar, pastor, o que o senhor pode fazer? Eu digo, eu não conheço ninguém, eu só conheço ímpio. Só incrédulo. Espírita, macumbeiro, ateu, mas da Assembleia de Deus, ninguém. E nós ficamos aqui naquela canela de fogo. Tá, e aí? O que isso aí está virando? Que vale para nós aqui? Guarda de trânsito? Peãozinho. Um dia desse eu vi um na internet assim, espírito de helicóptero. O cara fazia numa velocidade tão grande que não dava para ver nem a mão dele. Eu falei, gente, como é que não desconjunta desse tanto? Outro dia, um obreiro, camarada na internet também, um cara com um tacho de óleo, carregando para lá e para cá, assim. Quem viu essa pataquada na internet aí? Ela andando para lá e para cá, e andando no meio da igreja, passava assim no meio dos quentes, aquele fogo lambendo assim, os irmãos dizendo, e o povo tudo pulando, sapecando, é poder, é poder. Vamos parar de pataquada, vamos parar de palhaçada, dessa sem vergonhice. Isso aqui é porque a gente está com saudade quando era lá da quimbanda, da umbanda, do saravá, que vivia batendo a tabaco, fazendo essa pataquada, a gente sente saudade dessa desgraça lá e quer trazer isso para dentro da igreja. Isso não muda nada. Eu quero ver gente de espírito excelente. Daniel não era filho de rei,
não tinha nada a ver com o rei, ele era escravo, e a Bíblia não conta muito a história dos seus pais, não. Gente simples, que não tinha ramificação nenhuma, mas decidiu desde o início, falou: eu vou ser diferente, eu vou ser diferente, eu vou ser diferente, eu vou fazer a minha história. Glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decida ser diferente, porque Deus será com você por onde você andar. Primeiro isso. O diabo pode mudar até o teu nome, mas não pode mudar o que está dentro do teu coração. O diabo pode mudar até o teu nome, mas não pode mudar a tua identidade. O diabo pode mudar até o teu nome, mas não pode mudar o teu testemunho. O diabo pode mudar até o teu nome, mas o diabo não pode tirar o que está dentro de você, se foi colocado por Deus. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Aleluia, 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 glorifica o nome do Senhor. Ele pode até colocar apelido em você, mas não pode mudar e tirar o Espírito Santo que se move em você. Segunda coisa, é porque ele era um homem que gostava de ler a lei do seu Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta, antes tem o seu na lei, e na sua lei medita de dia. Porque ele era dotado de um espírito excelente. Primeiro, que ele decidiu não se contaminar com o mundo. Segundo, porque ele era um homem que amava a palavra de Deus. Terceiro, era um homem que gostava de orar. Mas não é só gostar, não, ele era disciplinado na hora da oração. A Bíblia diz que ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Responde para você: quantas vezes você ora por dia? Não passou também? Oro para tomar café, almoçar e jantar. Aquela oração assim: Jesus, tu sabes de todas as coisas. Amém. Vamos sentar para almoçar. Estou falando oração. E ele orava 3 vezes por dia. Sabe o que é isso? Disciplina. Se alguém disser para mim aqui que oração é fácil, eu vou te dizer: você nunca orou de verdade. Vou repetir: se você disser para mim que oração é uma coisa prazerosa, eu vou te falar: você nunca orou de verdade. Porque o nosso corpo é preguiçoso, irmão. A gente quer sobre água fresca mesmo. A gente não gosta de levantar de madrugada. A gente não gosta de ler. A gente não gosta de fazer exercício. Faz quando o médico manda. Vai fazer, senão você vai morrer, filho. Aí você vai. Na hora que você melhora um cadinho, você pula fora. Aí dá mais um piripaco e diz o médico: como é que é? Você está fazendo isso? Não, não estou fazendo não. Eu mandei o senhor fazer. O senhor vai morrer. Aí você vai lá e faz de novo. Se a gente pudesse, a gente vivia dia e noite debaixo de um prato de comida. Quem gosta de churrasco aí, levante a mão.
Churrasco, levanta a mão bem alto. Baixa aí. Quem é que não gosta de churrasco? Tem gente que não gosta. Quem é que não gosta de churrasco? Levanta a mão, pode ser. Não gosta, não gosta. Pronto. É predileção. Mas quem gosta de uma macarronada bem feita? Massa, em geral. Macarronada, pizza. Vamos lá, vai falando aí. Tudo que for de macarrão, levanta a mão bem alto. Pronto, baixa a mão. Quem é que não gosta de massa? Não gosta. Não é que não pode comer. É diferente. Não gosta. Levanta a mão. Pô, agora não ficou ninguém. Tem um só. Lá atrás. Quem gosta de doce? Não estou perguntando se não pode comer. Isso é outra coisa. Estou falando quem gosta. Levanta a mão bem alto. Pode baixar a mão. Quem não gosta de doce? Levanta a mão. Não, que não pode comer, não gosta de doce. Tem uma irmã só. Tem um irmão lá atrás que levantou as 3 coisas. Irmão, você é do outro planeta, não pode ser daqui da Terra. Não pode ser, não é do outro planeta. Acho que o irmão já está no céu, o irmão está vivendo. Vamos falar sério aqui. Quem gosta, fala, o irmão, fala a verdade, não estão na presença. Quem gosta de comer verdura? Bastante. Não, peraí. Quem gosta de comer só verdura? Essa é a pergunta. Levanta a mão. Só verdura. Não é que é obrigado a comer só verdura. Estou falando que gosta de comer só verdura. Levanta a mão. Irmão, agora mesmo, teve um irmão lá atrás que levantou a mão, mas agora mesmo você disse que gosta de churrasco. Aí não bateu. Não é o irmão que está aqui do lado, não. É o que está aqui no meio. Mas o que é correto? É a gente comer verdura, fruta. Sabe o que é isso, irmão? A gente gosta disso. Oração é um dos exercícios mais difíceis de fazer. Ele se torna prazeroso só quando você cria uma disciplina. Aí se torna prazer. Daniel era um homem disciplinado. Chegava a hora de orar, podia estar acontecendo o que tinha acontecendo, ele saía. Vou buscar o meu Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Só a oração também não resolve, não. Eu falei de 3 coisas que Daniel fazia antes. Primeiro, ele determinou no seu coração não se contaminar. Segundo, ele gostava de ler a lei de Deus. Terceiro, ele gostava de oração. Porque só oração não resolve. Eu vou te provar que agora, eu conversei há poucos dias com o Ricardo de Oliveira. Ele mora na Arábia, aquele jogador que esteve aqui pregando. Conversando eu, a esposa, conversando com eles, com o casal. E ele estava dizendo, pastor, lá é um negócio tremendo. Uma coisa tremenda. Chega aquela hora da oração, se eles estiverem andando dentro de um ônibus, numa concentração, todo mundo para e vai para o meio da grama. E ele mostrou uma fotografia disso, eles parando numa viagem para outra de ônibus. E aí o motorista parou, e aí foi todo mundo para o meio do mato assim, em direção a Meca, o sentido onde é que estava a Meca, e dobrar o joelho e ficar lá orando. Eles tinham os exercícios lá várias vezes por dia. Parece que é 5 vezes por dia eles têm que fazer isso. Presta atenção. Aí, eu disse, mas que coisa. Ele disse, mas e como é que é o comportamento disso? Pastor, o que tem de prostituição e de principalmente pedofilia entre os árabes é alguma coisa que não dá para comparar com os números do Brasil. Ele disse, aí debaixo daquela coisa toda,
o que tem de pornografia é alguma coisa absolutamente detestável. Você vê que coisa? Irmão, eu conheço um bocado de gente que sobe em monte toda hora aí, aqui no Brasil, mas a vida dela é uma desgraça. Sai do monte pior do que ele subiu. E ainda sai achando que é mais crente que todo mundo. Mas a vida dela testemunha exatamente o contrário. Eu fiquei decepcionado que nem vocês estão aí. Eu falei, rapaz, mas é... E a esposa dele, pastor, o senhor não sabe nada. Então não é em si isso. Não é o exercício em si. Porque oração é muito mais do que um exercício, do que repetição. Oração é quando você se entrega e se rende totalmente ao senhorio de Deus. Como você precisa do alimento para comer e poder se manter em pé, você precisa da oração para se manter espiritualmente vivo. Quando você cria essa relação de dependência, aí então a oração passa a ser algo produtivo para a sua vida. Mas a oração tem que primeiro mudar você. A oração não é para mudar o coração de Deus. O coração de Deus não muda. A oração é para mudar o seu coração. É para mudar a sua alma. É para mudar, para você sair de lá muito mais ser humano do que você entrou. Para você sair de lá muito mais sensível do que você é, sensível à voz do Espírito Santo e ao sofrimento e à miséria humana. A oração é para você sair muito mais humilde. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um povo de lábio impuro e habito no meio de um povo de impureza, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Oração é para isso. Oração é para nos manter quebrantado. Oração é para manter, nós temos lágrimas nos olhos. Esse é o verdadeiro sentido da oração. Aleluia. Mas a gente não quer se quebrantar diante de Deus, irmãos. A gente não quer chorar mais na presença do Senhor. A gente não quer gastar mais tempo para ouvir a voz de Deus. E atenção, a melhor parte da oração não é o tanto que você fala, é quando você passa a ouvir a voz de Deus falando ao teu coração e à tua alma. Essa é a melhor parte da oração. Mas deixa eu te dizer, para você chegar nesse estágio da oração, não é 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, não. Aí é um tempo que você tem que gastar. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, eu preciso parar, que o relógio ali já está me avisando que estourou o tempo total. Eu queria falar sobre esse texto, eu vou continuar falando. Se Deus permitir, a semana que vem, no próximo culto de doutrina, nós vamos continuar tratando desse assunto aqui. Tem muita coisa boa para nós conversar aqui. Louvado seja Deus. Vamos recapitular o que nós ouvimos hoje. Diga assim: Daniel era um homem de espírito excelente. Primeiro, porque ele resolveu não se contaminar com as iguarias da mesa do rei da Babilônia. Diga assim: Daniel não se contaminou com as coisas do mundo. Diga assim: Daniel era um homem excelente, porque ele gostava, ele tinha prazer em ler e obedecer a palavra de Deus. Daniel era um homem de espírito excelente, porque ele tinha disciplina na oração.
Vamos ficar por aí. Essa mensagem, se você guardar, você nunca mais vai esquecer na sua vida. É só você anotar na tábua do seu coração e num pedacinho de papel também, que é importante. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar.